Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre os impactos sociais e psicológicos do cyberbullying. Para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios Guilherme Amaral, advogado e cientista social. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui na Alesp. Que agradeço. Também aqui conosco Pedro Paulo, que é psicanalista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que é extremamente importante para a nossa saúde mental. Obrigada. E também, só que em ambiente virtual, Lucimara Reis, psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. É sempre um grande prazer poder estar aqui na Alesp e poder compartilhar e construir conhecimento. Obrigada. Bom, doutor, para começar, conta um pouquinho para a gente o que é o cyberbullying. E hoje nós temos, inclusive, uma criminalização disso, né? Exatamente. O bullying e o cyberbullying são questões que são debatidas já há algum tempo. Entretanto, apenas em janeiro deste ano que a gente teve uma legislação específica que passou a normatizar a questão. E aí, tanto o bullying quanto o cyberbullying passaram, em janeiro de 2024, a ter uma normatização, e a partir dessa normatização a gente passa a ter uma definição legal. Qual é essa definição? Essa definição é justamente são comportamentos que são feitos, se for o bullying, dentro de situações em que você observa alguma espécie de assédio moral ou aproveitamento de alguma vantagem ou desvantagem de uma pessoa sobre a outra. E no caso do cyberbullying, é aquele bullying que é feito pelas redes sociais através da internet. E então são situações que são bastante amplas, na verdade não é um rol tão pequeno de atitudes que podem ser assim classificadas, mas todas que estão presentes na legislação que foi criada este ano. E doutor, fala um pouquinho para a gente do perfil até, de quem comete esse tipo de crime. É muito interessante a gente conceituar que a palavra bullying vem do termo em inglês bully, que significa valentão. Então, numa perspectiva psicanalítica, a gente percebe que esse valentão se coloca numa posição de poder para tentar, através desse poder interpessoal e da agressão, manietar, dominar, controlar o outro sujeito. Então, a gente tem algumas características específicas nessa estrutura de psiquismo, porque ele, nessa posição de poder, ele tenta procurar se sentir melhor do que de fato ele realmente é e, muitas das vezes, chamar a atenção em volta dos seus telespectadores. Só que uma coisa que esse valentão desconhece é que quando ele, de certa forma, prejudica, agride esse próximo, ele confessa de uma forma projetiva as suas próprias faltas, as suas próprias fragilidades. Então, nesse sentido, eu posso dizer que essa característica fala muito mais do agressor do que daquele que é agredido. Contudo, não isenta de forma alguma de toda a sua responsabilidade. E daí no ambiente virtual, inclusive, a pessoa se sente mais protegida, né, para falar o que quer, o que pensa. Sim, essa sensação de impunidade se dá muito devido a essa cultura que, infelizmente, ainda está sendo desconstruída passo a passo, que nós estamos galgando posições para responsabilizar aqueles que se encontram supostamente no anonimato, mas sim que a forma de reconhecer, descobrir, entender qual é a identidade desse indivíduo para que seja devidamente responsabilizado e não prejudique nem socialmente os demais e de forma nenhuma os impactos sociais e psicológicos aconteçam na vida dessa vítima. Mas até a questão da impunidade, doutor, por conta da lei, isso já começa a dar um alerta para as pessoas, né? Sim, acho que é importante, né, ainda que a gente já pudesse, por outros normativos que já existissem, mais genéricos, a gente classificar algumas condutas como racismo, preconceitos de diversas ordens, a gente conseguisse classificar essas condutas já agora, nós temos uma conduta específica que é o bullying e o cyberbullying. Isso acho que é mais importante no sentido de a gente ter uma normatização específica que consiga combater esses crimes de internet. Ainda que, por exemplo, o próprio Marco Civil da internet já trouxesse uma normatização anterior que já regulamentasse algumas medidas que são feitas, algumas ações que são realizadas nesse âmbito, né? Lucimara, fala um pouquinho para a gente da vítima, né? Existe um perfil de pessoas que acaba sofrendo um pouco mais ou um perfil mais vulnerável?
Geralmente, né, hoje a gente já se sabe através das pesquisas que as jovens, né, meninas entre 10 e 20 anos, elas estão mais susceptíveis a isso, né? Elas estão mais susceptíveis a isso pelas questões sociais mesmo. Essa questão da cultura social e a vontade que elas têm de se tornarem populares através dessa rede social. Isso favorece com que elas tenham um uso, né, bem aumentado dessas mídias e que elas queiram ser populares dentro desse espaço midiático. E isso faz com que comentários ruins estejam mais presentes nesse ambiente virtual em relação a elas, porque elas acabam, querendo ou não, fazendo uma exposição maior da própria vida nessas redes. E isso abre, né, um embate para que as pessoas possam comentar e julgar a vida delas ali naquele ambiente. Uma outra característica também que tem que se pensar é que hoje, como nós estamos tendo uma geração de nativos digitais, né, esses nativos digitais, eles acabam sendo expostos a esses meios digitais cada vez mais cedo. Essa exposição muito imatura desses jovens, desses adolescentes, faz com que eles não tenham recursos suficientes para poder ter aquela maturidade de fazer uma peneira bem assertiva daquilo que pode ser postado e exposto e daquilo que não pode. E isso coloca esse grupo mais ali à margem de poder estar exposto a um cyberbullying, né? Essa terra sem lei que acaba virando a internet, né, é uma questão de cultura mesmo. Hoje a gente já tem esses meios jurídicos para poder trazer essa segurança para se utilizar de uma forma saudável esses meios. Mas nós precisamos ainda crescer muito nas questões educativas. Nós estamos preparando esses jovens para que eles possam fazer um bom uso das tecnologias digitais, né? Que educação tecnológica que é essa que nós estamos fornecendo, mas que não trabalha a questão da regulação emocional, da empatia, do respeito ao diferente. Nós precisamos começar a olhar esses aspectos do uso da internet. Uhum. E até, doutor Guilherme, o que a Lucimara fala, traz também para a gente essa questão da exposição pela exposição, a pessoa mesmo que se expôs e por conta disso recebe ali vários comentários pejorativos, enfim. Nessa situação também se enquadra na lei da questão do cyberbullying ou não? São outros tipos de outras leis, por exemplo, a questão de os haters ou mexe com a índole da pessoa, no que se enquadra? Olha, toda ação que não for permitida pelas pessoas que estão participando, seja de forma ativa ou de forma passiva nessa utilização da internet, pode ser colocada como alguma espécie de cyberbullying, né? O rol o rol de ações possíveis é bastante amplo e, de fato, me parece extremamente preocupante do ponto de vista educacional, essa ultraexposição que a gente vem vivendo nessas novas gerações desde muito cedo, né? Às vezes de meses de idade, em alguns casos, né? Às vezes nem de 1 ano de idade a pessoa já tem uma exposição na internet, e isso é preocupante porque é toda uma criação, uma cultura que é feita em função dessa exposição, que acaba sendo uma busca de um certo benefício, né? A pessoa está lá se colocando, e me parece que isso estimula, num certo sentido, o comportamento de querer se sobressair,
sobressair-se pelas suas virtudes, não há um grande problema, ainda que possa gerar algum vício. Aí nós temos aqui o psiquiatra pode dizer, psicanalista pode dizer de uma maneira melhor. Mas de qualquer forma, se você tenta utilizar a internet para ter alguma vantagem sobre outrem, aí já está dentro da característica que a gente pode colocar como um cyberbullying. Quer dizer, você está tentando se favorecer digitalmente em função da figura do outro. E aí já está classificado dentro dessa nova legislação. Parecer do senhor, doutor. O que me chama a atenção é que a gente tem que observar que o bullying, assim como o cyberbullying, ele desenha uma estrutura de um cenário, né, e convoca 3 principais personagens para a cena. Nós vamos ter o opressor, o que pratica o bullying, também teremos, né, a vítima e o telespectador, que acaba reforçando todo esse comportamento, muitas das vezes de uma forma bem pacífica. Então, na minha função enquanto psicanalista, o que me chama a atenção é que esse movimento que acontece do virtual até esse psicológico causam muitos impactos e trazem muitos efeitos que devem ser analisados. Existe esse opressor que tem que ser responsabilizado e a vítima que, por sua vez, precisa ser cuidada. Então, a gente acaba entendendo que qual seria o tipo de tratamento, o cuidado a ser aplicado, porque temos 2 questões, 2 pontos aí, 2 pessoas aí, 2 indivíduos em situações de desajuste. Por quê? Eu digo o opressor que está desorganizado psicologicamente, e isso é refletido na sua conduta, nas suas expressões, na sua narrativa, no conteúdo do bullying que ele acaba projetando e postando nas redes sociais, e também temos uma pessoa que está sendo afligida. Então está desorganizada porque muitas das vezes esse sofrimento gera uma espécie de looping, sabe, uma ruminação, uma mastigação do pensamento, fazendo com que essa vítima sofra. Então temos 2 pontos que precisam de uma atenção psicológica, psicanalítica e social. O senhor falou de 3 agentes, o terceiro é aquele que fica vendo tudo, né? Então, aquele que acaba lendo todos os comentários, não se envolve, não escreve nada, porém está participando de alguma maneira, sim, ou até compartilha. Fala um pouquinho desse perfil para a gente. Então, é interessante porque nesses 2 pontos nós temos aqueles que interagem, muitas das vezes têm uma identificação a ponto de se associar muito mais com o opressor. Talvez podemos considerar porque, vamos lá, na psicanálise nós não temos respostas exatas, assim como na matemática 1 mais 1 é igual a 2, na psicanálise a ordem dos fatores alteram sim o produto. Então, são várias questões a serem consideradas. Alguns, por exemplo, podem se associar mais ao agressor justamente para não estar na posição de vítima, que é um ponto sensível. Então, a questão da educação, a questão da necessidade de se psicoanalisar fará toda a diferença, justamente para que essas pessoas não se identifiquem com o opressor e quando se deparem com os movimentos em que a vítima está sendo exposta, reajam, denunciem, bloqueiem, para que haja realmente uma limitação desse processo. Até o senhor falou dessa questão do apoio àquele que está sendo o opressor. Pode também ser ali, não sei se um gatilho para aquela pessoa que já é um opressor, também se sentir fortalecido para destilar também a ruindade ali, as críticas. Ou seja, a gente pode observar que seria uma predisposição. Certo? O interesse da psicoterapia, da psicanálise, seria fazer com que esse opressor tome conhecimento da sua própria escuridão. E, nesse sentido, comece a se organizar para que tenha respostas socialmente aceitas. E aí o que pega? Nós conseguimos observar esse opressor e todo esse movimento, né, que ele acaba se envolvendo em outras áreas, e o que pega exatamente, que nos chama a atenção, é que a associação, porque assim, a mente muitas vezes tem uma predisposição para o que é negativo, certo? E isso tem sido influenciado através de vídeos, filmes e toda a criminalidade que nos envolve. Então, acaba atraindo mais as pessoas para que haja essa predisposição, esse segmento, esse caminho, mas como, por exemplo, esse debate é de extrema importância para a gente começar a desmistificar isso, derrubar essas barreiras e permitir que as pessoas busquem um momento para que consiga se organizar e ter uma interação mais saudável, que esse é o interesse de toda a nossa sociedade. Me parece, né, exatamente, inclusive pegando carona aí na questão do opressor,
me lembrei muito da frase do Paulo Freire, né, que quando a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E exatamente a gente vive agora um momento de uma educação viciada, em que a gente tem um sistema econômico, um sistema político e que favorece muito as características pessoais e que as pessoas brilham individualmente, não coletivamente. E me parece que essa busca individual, sem uma razão, assim, sem uma explicação, as pessoas estão só pelo like, né? Uma busca do like sem ter um sentido, sem ter uma mensagem mais profunda, sem ter uma análise mais sofisticada desse caminho, sem ter uma reflexão social coletiva, leva a uma disputa em que, na verdade, tudo acaba valendo. Então, se colocar na condição de opressor é uma condição que pode ser vantajosa socialmente. A gente tem um estímulo muito grande para que as pessoas queiram aparecer por aparecer e, veja, se você está falando de alguém, você vai repercutir mais do que se você apenas brilhasse sozinho, se você não tiver consciência das suas próprias virtudes ou da sua própria caminhada, né? Então, como a gente elimina a caminhada, como a gente elimina o valor do pensamento, da sofisticação de uma reflexão mais ampla, mais coletiva, vale muito a pena passar por cima dos outros. Eu acho que há uma busca pela opressão muito grande e a gente precisa, enquanto sociedade, se preocupar com isso. Uhum. Lucimar, a sua opinião sobre isso? E pensando nesse sentido, né, a respeito das identificações aí que o doutor trouxe, é necessário que a gente consiga imaginar o cenário que está por trás tanto do bullying quanto do cyberbullying, né? No bullying, nós temos um cenário um pouco mais controlado, porque se o seu filho sofre bullying na escola, você vai conversar com o coordenador, você vai procurar os pais da outra criança, você vai procurar esse agressor, que é um agressor mais rápido de ser identificado e que tem uma característica ali de ter um espaço e um tempo limitado. Quando nós falamos em cyberbullying, o sofrimento da vítima acaba sendo muito maior, porque o espaço da internet é um espaço que não tem limites. E essa falta de limite acaba gerando na vítima a impressão de que aquela opressão nunca vai acabar, porque aquilo está sendo propagado ali nos meios digitais numa velocidade muito grande, né? E às vezes é um meme, algo simples ali, que outros hackers vão ter ali acesso e vão construir coisas muito maiores e vão aumentar essa ofensa, essa discriminação. Então, como é divulgado de uma forma muito mais veloz e tem um alcance muito maior, né, nós notamos que as vítimas que passam por cyberbullying, quando elas chegam, às vezes, no consultório, nós temos que passar por um processo de convencê-las também que não é só necessário elas superarem aquilo que aconteceu, mas é necessário elas procurarem os meios jurídicos para que possam apoiá-las, para que elas tenham essa sensação ambiental também de que está tendo um limite ali daquela exposição, daquela humilhação que elas sofreram. E isso é super importante a gente estar consciente, porque na maioria das vezes os pais eles ficam preocupados em identificar o culpado. Quem começou tudo isso foi aquele amigo do meu filho na escola, foi fulano, e aí eles querem delimitar só a esta pessoa a responsabilidade. Mas, na verdade, eles precisam fornecer um ambiente propício para que a criança ou o adolescente se sinta seguro novamente, né? E a gente, às vezes, fica assim, mexido e preocupado, pensando na criança e no adolescente, mas hoje nós vemos que o bullying e o cyberbullying, ele se estende também ao trabalho das pessoas, né? Muitas pessoas passam por isso em seu ambiente de trabalho e acabam
tendo desenvolvimento de transtornos aí mentais, né, muito graves. É claro que os transtornos mentais, eles são multifatoriais, porém, essas causas, elas podem acentuar e agravar os sintomas e a situação de adoecimento. Então, nós vemos também que isso acontece no ambiente de trabalho e dentro também do espaço universitário, aonde os grupos, ao fazerem identificações, eles vão fazendo exclusões também de outras pessoas. E isso vai fazendo com que os jovens aí também que estão iniciando um curso universitário passem por esse processo, né? É importante a gente levantar essa discussão sempre e ir construindo uma sociedade que tenham leis, que vá impondo limites para que a gente possa desenvolver essa empatia nas pessoas, né? Hoje nós olhamos para as questões educacionais de uma forma diferente. Porém, nós estamos, às vezes, assim, pecando um pouco e não olhar para preparação educacional, para abrir esse espaço e poder colocar a tecnologia como parceira nos problemas sociais, né, e de desenvolver um ambiente de segurança para os nossos jovens e para todos nós. Doutor Guilherme, até a questão agora do trabalho também é muito importante. Existem algumas situações. Em que momento é uma brincadeira entre colegas? Em que momento já vai para o bullying, assédio moral? Qual a linha entre uma coisa e outra, juridicamente? A linha é sutil, é uma linha delicada, mas é a linha da ofensa. E a gente, ainda que juridicamente a gente tenha uma normatização para o assédio moral dentro do âmbito trabalhista e que é diferente da questão do bullying ou do cyberbullying, a linha divisória entre essas questões ela não é muito clara, mas o que a gente tem certeza é que a sociedade atual ela não tem mais a mesma tolerância no mau sentido. A tolerância em geral é algo bom, né? Mas a mesma tolerância com o intolerante, acho que a gente pode colocar assim. A gente, durante décadas, centenas de anos talvez, pensávamos as relações humanas como relações que eram baseadas na opressão, baseadas na ridicularização, baseadas no assédio moral irrestrito como parte do sistema. Não é que o nosso sistema evoluiu, acho que não. Acho até que os ambientes de assédio moral parece que só aumentaram, né? As possibilidades de assédio moral aumentaram, ou ao menos começam a ficar mais claras quando acontecem, porque há uma preocupação jurídica e há uma preocupação social de não permitir que isso aconteça, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar. A gente tem que identificar os atores que estão fazendo alguma prática que seria ilegal. Mas eu entendo que o limite é o limite do que a pessoa se sentiu ofendido. Porque, na verdade, a gente não consegue afirmar que uma brincadeira é uma brincadeira se ela é uma ofensa. Então, agora, quem que vai dizer se está ofendendo ou não? Acho que o que vai ofender é a pessoa dizer, ó, não, esse limite foi ultrapassado, e neste momento eu me senti ridicularizado, menosprezado, me senti colocado de uma maneira em menos destaque do que outra pessoa, e é muito importante que a gente tenha clareza nos ambientes corporativos, clareza nos ambientes educacionais, em todos os ambientes familiares, por que não, também, para que as pessoas possam colocar essa questão, que é a famosa retórica do não é não.
O não foi sim durante muito tempo e as pessoas que eram parte de alguma categoria que podia ser considerada menosprezada socialmente, diminuída socialmente, menos valorizada socialmente, encaravam como normal essa ridicularização. Atualmente nada disso é mais aceito do ponto de vista social, o que reflete que não seja mais aceito do ponto de vista jurídico. E havendo a normatização suficiente para isso, a gente consegue fazer com que tenham medidas judiciais que podem levar a um dano material e a um dano moral. A questão é essa, mas não é muito fácil da gente dizer qual é o limite. Eu acho que o limite acaba tendo que ser colocado pelas pessoas que estão participando disso mesmo. Falar, ó, até aqui tudo bem, mas a partir de agora não. E esse não precisa ser respeitado. Uma vez dito não, e há uma continuidade da conduta, a conduta fica mais clara. Agora, deixo a pergunta aqui, inclusive para os colegas. Nós temos liberdade de dizer não? Bom, essa pergunta, então, nós vamos falar com os nossos especialistas no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre o cyberbullying. O que isso pode ter de efeito, tanto na vida da pessoa, né, as reações psicológicas, quanto também ali na justiça. O que pode acontecer com quem comete esse tipo de crime? Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui o Dr. Guilherme Amaral, advogado e cientista social, também o Dr. Pedro Paulo, que é psicanalista, e Lucimara Reis, psicóloga. Bom, terminamos o bloco anterior falando até sobre a questão dos limites, até que ponto é uma brincadeira, é uma descontração, ou já vai para um assédio moral quando está no ambiente de trabalho. Então, doutor, já responde para a gente assim, essa linha tênue que tem dentro desses ambientes, que podem inclusive ir para o ambiente virtual, ali numa conversa de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, e o efeito disso, né? Sim, vamos lá. Interessante que o nosso colega, o doutor, ele mencionou sobre o dizer não. E a gente sabe muito bem que o Brasil tem uma grande dificuldade em dizer não. Isso vem sendo cultivado desde a infância. Eu quero usar esse significante infância para linkar duas pontes aqui que foram mencionadas por ambos, que seria esse ambiente escolar e educacional. Por quê? A gente percebe que tanto o bullying como o cyberbullying, ele tem o seu berço ali. E por que as nossas crianças, desde tão cedo, elas praticam bullying? Praticam o bullying. E aí nós podemos considerar vários fatores, entre eles a modelagem de comportamento. O que a gente pode observar é que a criança, o adolescente, ele nesse contexto, ele acaba reproduzindo o comportamento que ele assiste continuamente pelos adultos, quer sejam os pais ou até mesmo crianças que também se relacionam. Já é mais um gancho para falar de um outro fator que é a grupalidade. As crianças, nesse sentido, elas acabam tendo uma alma coletiva quando estão em grupos. Seria aquele efeito manada, porque uma foi, as demais vão atrás. E um dos principais fatores seria o fator familiar, que infelizmente, dentro do núcleo, do cerne, do âmago de muitas famílias, existe ainda muito preconceito sendo manifesto. Muita discriminação, intolerância, homofobia, racismo. Então, isso passa para as nossas crianças que vão se desenvolvendo e se tornam adultos. E a gente tem que considerar que a nossa vida adulta ela é guiada por rastros da infância, que acaba expressando isso no ambiente de trabalho corporativo, organizacional. E esse é um ponto interessante. Então, a gente precisa reeducar as nossas crianças psicologicamente, né, para que elas tenham um comportamento mais adequado e se tornem adultos melhores nesse sentido. Então, o limite, o não, ele é necessário desde aí. E daí essa questão da brincadeira, a gente não... Até que ponto uma brincadeira ainda é uma brincadeira? Então, Freud, ele dizia algo que me chama muita atenção, que é o seguinte, brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Então, quando a gente brinca, existem mecanismos psicológicos ali que me levam a brincar dessa forma. Qual a intenção?
Qual é o intuito? Isso realmente é necessário? Você vai sorrir comigo ou você vai se ferir com o que eu estou expressando? Então, esse é um ponto interessante. Então, esse limite, né, essa margem, essa borda pode ser traçada exatamente aí. Se você brinca comigo e eu sorrio com você, é brincadeira. Mas se isso me ofende, acabou. Não é brincadeira. Esse é o limite, acredito eu. Legal. Lucimara, fala pra gente um pouquinho também dos efeitos de tudo isso. Ambiente de trabalho, ambiente virtual. O que pode acontecer já na vida adulta? Então, nós vivenciamos hoje, né, uma chegada maior dessas pessoas nos consultórios. E por que que isso acontece? Porque, na verdade, o processo, às vezes, a gente fica na impressão que aquele processo se encerrou ali, né? Eu fiz uma denúncia, eu me amparei aí civilmente, né? E parece que está tudo resolvido. Quando, na verdade, os traumas e as consequências ficam ali e são carregadas o resto da vida. Nós notamos que esses indivíduos, eles têm uma tendência maior, né, como vítimas, a estarem mais propensos a ter uma fragilidade de autoestima, a ter, assim, distorções cognitivas, né, pensamentos, modo de olhar o mundo bem inferiorizado, porque ao construir esse olhar deles sobre o mundo, eles vão pautando nessa violência ocorrida. As críticas, né, às vezes até em forma dessa brincadeira que foi sendo citada aí, né, essas críticas, elas acabam gerando inseguranças internas nesse indivíduo. E esse indivíduo, né, que às vezes sofreu bullying lá quando era criança, ao chegar no trabalho, nós podemos mensurar o quanto que ele trouxe esse padrão de comportamento para o trabalho também. Geralmente, quando ele chega no trabalho, ele tem até uma tendência maior de identificação com novos abusadores, porque ele olha para aquele comportamento e ele se identifica com aquilo, né? É mais fácil a gente trabalhar com comportamentos que nós conhecemos já, que nós já vivenciamos, do que aprender a lidar com novos. Então, na terapia, nós passamos com esse processo com as vítimas para que a gente possa quebrar essa ideia de identificação e ir quebrando também essas ideias, esses pensamentos automáticos, essas construções cognitivas que o indivíduo fica a respeito da violência sofrida. É importante ir rompendo com esse trauma, porque o trauma não tratado, ele vai se fortalecendo durante a história desenvolvimental do indivíduo, né? E isso vai refletir nas próximas gerações também, porque qual vai ser a tendência? Quem, né, sofreu, às vezes, e foi vítima a uma altura da vida, talvez construa no seu filho ali depois uma criança e um novo indivíduo ali em desenvolvimento, a necessidade de ser abusador para não ser abusado. E aí é necessário nós identificarmos esse ambiente que vai sendo construído. Após as vivências da pandemia, nós conseguimos identificar também que, principalmente os jovens, quando eles são retirados desse convívio social em si, né, eles começam a ter um convívio social nas mídias sociais muito maior. E isso acarreta para nós também uma conta que não bate aí agora, porque nós começamos a identificar que ao dar valor maior às mídias sociais, a esse espaço de vivência social na internet, esses jovens cada vez mais lidam pior com os seus sentimentos, com a sua relação interpessoal ali, com as vivências com as outras pessoas. E isso vai acarretando nessa, né, geração que passou por esse processo pandêmico, uma dificuldade também em ter empatia e medir até onde que vai esse não. Eu posso ouvir esse não
e esse não pode ser bem recebido por mim, como que eu vou receber o limite do outro? Como que eu vou impor para o outro também o meu limite? Isso precisa ser trabalhado e precisa ser muito bem estruturado para que nós possamos ir trabalhando essa situação do bullying e do cyberbullying educacionalmente também, né? Construindo espaços de pensar isso de uma nova forma e do novo jeito a ser trabalhado. Até, doutor Pedro, o que a Lucimara está falando vem de encontro à tua fala final, que falava como que o outro reage ao que você fala. Então, você vê como ele reagiu e você entende se a tua brincadeira ou a tua fala ofendeu ou não. No ambiente virtual, isso não acontece. Você ofende, mas você não sabe o que aconteceu. Se a pessoa realmente se ofendeu, quer dizer, você faz a fala. Se a pessoa se ofendeu ou não, isso fica ali por fora. Aí piora ainda para o indivíduo, né? Exatamente. E o interessante, inclusive a nossa doutora trouxe falas que soa muito semelhante à terapia cognitivo-comportamental, e me chama a atenção que para esse indivíduo, porque, ou seja, o agressor, ele expressou o que ele queria fazer violentamente, sem saber qual foi a consequência, mas teve. Algum resultado teve. Do outro lado temos a vítima. E o tratamento para a vítima, assim como para o agressor e até mesmo para o telespectador que assiste passivamente ou de forma ativa, ali comentando ou curtindo esses comentários e expressões, acredito eu, de forma assim categórica, que não tem contraindicação, obviamente, é a psicoterapia. Sabemos que existem diversas modalidades de terapia. Uns treinam, outros dançam, outros cantam. E isso são modalidades de terapias, mas jamais será psicoterápico. Então, nesse sentido, a psicoterapia estrutura aquilo que Freud diz que seria a cura pela fala. Então, falar nesse sentido é importante porque, assim, o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai com uma escuta apurada, refinada e muito bem aplicada, elaborar esses conteúdos para que esse indivíduo, seja ele o opressor, o telespectador ou até mesmo a vítima, consiga se perceber, se entender, se compreender, certo? E tendo essa organização de pensamento, logo nós teremos o comportamento organizado e adequado. É coligado, é uma correlação, porque não dá para separar um do outro. É emoção, é pensamento e é comportamento. E, doutor Guilherme, tem ainda uma outra vertente que eu acho que é a questão da vingança, né? Então, uma situação que é feita na internet também, por exemplo, rompimento de casais, e começa ali uma conversa e acusações e falando para outras pessoas mal daquela pessoa, ou inventando histórias a respeito daquela pessoa, ou vazando fotos íntimas, vídeos íntimos. Isso também pode ser enquadrado na lei, também uma pessoa que faz isso, por se vingar, pode ser punido? Olha, pode ser punido pela lei do cyberbullying, sim, e pode ser punido por todas as condutas que você fizer que possam ser juridicamente pautadas aí como injúria, como, não sei, a gente consegue classificar dentro do próprio Código Penal ainda outras condutas que não são permitidas, né? Na verdade, a rede social ela é um reflexo da nossa sociedade com algumas outras características que pioram essas relações. Até falando do Freud, eu não sou psicanalista, né? Mas, enfim, o Freud tem um livro que é o Mal-Estar na Civilização, que me parece interessante para a gente fazer uma reflexão aqui de como a gente lida com essas questões. Porque a ideia do Freud é dizer que a gente abre mão na civilização, ou seja, em sociedade, a gente abre mão da liberdade, ou abre mão de uma parte da liberdade para obter segurança. E, mais recentemente, um sociólogo, aí já estou falando no meu local de fala mesmo, que é o Bauman, ele vai dizer o seguinte, que hoje em dia as pessoas não têm tanta vontade de abrir mão da liberdade pela segurança, e isso cria esses ambientes fluidos em que vivemos, né? Em que as relações são fluidas e que os limites parecem que são fluidos também.
Então a própria forma como a pessoa vai seguir a normativa que já existe na sociedade, ela não é tão categórica como poderia ser. Quando a gente estuda um sociólogo que é muito importante para nós, que é o Émile Durkheim, o Durkheim ele vai classificar as condutas sociais e vai falar de acordo com o tipo de educação, o tipo de sociedade que a gente está trabalhando, isto é, se estamos falando da família, se estamos falando da escola, se estamos falando da igreja, se estamos falando do Estado, ele vai colocar um tipo de sanção que faz com que cada um haja daquela maneira. Essa é a colocação que ele faz. E a gente fica limitando o comportamento do outro conforme a nossa experiência social, e existem códigos em cada um desses ambientes. O código de como se comportar dentro de uma igreja, o código de como se comportar dentro das relações jurídicas de um Estado, o código de como se comportar em sociedade, o código de como se comportar em família. No entanto, nesse ambiente virtual, me parece que as pessoas elas não estão necessariamente nenhum nem outro dessas categorias mais clássicas, e a gente começa a ter um ambiente em que você não consegue mais dizer qual é o limite desse comportamento, e o que faz com que, eventualmente, passar dos limites passe a ser mais comum, passe a ser algo extremamente mais fácil do que dentro de um ambiente mais sólido, mais rígido, como eram as relações classicamente. Então, eu entendo que, aí, agora, finalmente, respondendo a sua pergunta, assim, as pessoas podem, eventualmente, querer usar essas relações para obter alguma espécie de vantagem. Então, pode ter a vingança, pode ter uma relação que vai mudando, né? Uma relação que pode começar como vingança e que depois se torna, sei lá, numa ideia de uma ressignificação dessa pessoa, que agora não é mais, já não se coloca mais na condição de marido ou de mulher, mas depois se coloca na condição de uma liderança de um determinado grupo, ou de líder de um grupo digital, como esse, que é o que talvez mais nos preocupe, né? Porque atualmente a gente vê pessoas aparecendo e virando lideranças de grupos e fazendo coisas absurdas em sociedade, organizando coisas pela internet, e é da internet para o mundo que essas coisas acontecem. Uhum. E, Lucimara, fala um pouco para a gente sobre essa questão da motivação do bullying. Em algumas situações, né, quando principalmente uma exposição muito grande nas redes sociais, ali ataques até por inveja, né, de ver ali ou uma viagem maravilhosa, teoricamente uma vida perfeita, cheia de dinheiro, e aquela pessoa é atacada por aquilo que ela aparenta. Nesse caso que a gente acabou de falar, alguém que teve um rompimento. Então vamos falar um pouquinho disso? Sim, as relações hoje, elas constituem uma característica diferente, que é essa questão da exposição aí nas mídias sociais, né? E isso faz com que as relações sejam cada vez mais fragilizadas. Primeiro, porque as pessoas começam a ficar sempre preocupadas com como que elas estão sendo julgadas pelas outras pessoas. E aí, na verdade, a resolução já não acontece mais entre um casal. Ela acontece entre um grupo social inteiro que está opinando ali naquela relação nas redes sociais, julgando quem está certo e quem está errado. Quando, na verdade, é um julgamento descontextualizado, porque na relação íntima do dia a dia, só as pessoas que estão ali vivenciando e podem também olhar para as dificuldades internas e para as dores e para os sentimentos que elas carregam, que podem tomar a atitude ali que seja perfeita e adequada para ela naquela situação.
isso faz com que gere um sofrimento interno muito maior nas pessoas, porque às vezes eu tomo uma atitude não porque eu acredito que aquela seja melhor, mas porque ao olhar para o julgamento do grupo, eu tomo aquela ideia como a minha e aí eu tomo aquela atitude. E aí me traz um sofrimento mais tarde, quando eu me dou conta que, na verdade, eu realizei algo só seguindo a manada, como o nosso amigo falou, né? Nesse movimento aí de só seguir para onde o grupo vai indo, só acompanhar as ideias dos outros. Uma outra coisa também que nos chama bastante atenção é que em relacionamentos adolescentes, em especial, isso é necessário que se tenha uma atenção ainda maior, né? A fase da adolescência é uma fase caracterizada pela questão das identificações. E estes movimentos, principalmente do cyberbullying, ele vai trazendo identificações com pessoas que pensam diferentes de mim, né? E com pessoas que pensam iguais, e aí eu posso compartilhar ali um ambiente aonde eu vou manifestar a minha opinião e não serei julgada de fato presencial, né? Como se eu não fosse punido. As pessoas podem falar o que quiser ali, mas eu serei punido, na verdade, só no ambiente presencial. E aí formam-se grupos. Às vezes nós olhamos postagens aí seja em qualquer meio aí de vivência social, né? Nós olhamos a postagem e nós notamos que nos comentários, às vezes as pessoas já vão se juntando para formar outro grupo, para poder divulgar e defender uma ideia. E isso acaba se tornando muito preocupante, porque ao fazer um grupo para defender aquela ideia, eu posso estar colocando a pessoa que foi pivô daquela humilhação como alguém muito mais fragilizado ainda, porque agora não é uma pessoa fazendo um comentário ruim para ela, tem um grupo dentro dessa rede social julgando, humilhando, expondo, colocando ela nessa situação vexatória. E aí a coisa aumenta de proporção, né? E nós precisamos olhar, porque cada vez mais esse tipo de situação, ele vai tirando a paz do indivíduo de uma forma tão séria que nós vamos caminhando, às vezes, infelizmente, para ideações suicidas e, às vezes, até para a realização do suicídio mesmo. Então, o assunto é muito mais sério do que a gente imagina e precisa estar sempre em debate e sendo construídos espaços educacionais para que os agressores também possam tomar ciência, né? Hoje a gente sabe que 1 a cada 4 crianças elas vão sofrer um cyberbullying, mas 1 a cada 6 vão ser aquelas que vão realizar esses ataques na internet. Então, nós temos muito mais pessoas que realizam o ataque do que as que sofrem. E isso é algo que nós precisamos olhar como uma transparência das questões educacionais que nós estamos vivendo socialmente. Doutor Pedro, o senhor percebe que parece que existe a crítica pela crítica e que existe não sei se um movimento no ser humano mesmo, parece que as pessoas às vezes se juntam, se elas não estão conscientes, começa-se a criticar alguma coisa, ou alguém vira alvo ali de uma conversa. Se você não estiver consciente que você não quer fazer esse tipo de conversa, participar disso, é assim que funciona? E quando você percebe que você está nesse ambiente de crítica, de fofoca, que pode daí desenvolver várias coisas, ir para o bullying, para o cyberbullying, enfim. O que fazer? Dá para barrar isso? O que acontece? Freud, há mais de 100 anos, ele fala da noção de Eros e Thanatos. Seria pulsão de morte e pulsão de vida. E o sujeito ele se encontra nessa posição meio que bailando de um lado para o outro. Muita agressividade, muita violência,
muita fúria, muito amor, muita dependência, muita necessidade. Então, todos nós temos uma predisposição a se envolver com esses conceitos. Pulsão de morte, pulsão de vida. Ser agressivo, ser passivo. Então, nesse sentido, se faz necessário essa regulagem, um autoconhecimento, certo? Freud também menciona que o eu não é senhor na sua própria casa, na noção de inconsciente. Só que, através de um processo psicoterápico, a gente consegue conviver de uma forma mais confortável, saudável e equilibrada nesse lar chamado eu. E aí a gente pega esse eu e situa nessa realidade que é perceptível por nós, que estamos falando de 3 realidades específicas aqui. Temos a realidade concreta, que é muito valorizada, temos a realidade psíquica e a realidade virtual, que tem trazido toda essa questão para o nosso debate. As 3 realidades juntas, elas interagem e têm consequências de impactos gigantescos. E como foi mencionado, retomando um pouquinho o que a nossa colega disse, a questão da perda da vida. Esse movimento que vai do virtual até o psicológico, traz uma série de consequências de níveis moderado a grave. A gente poderia citar a falta de segurança, a baixa autoestima, a distorção de imagem, sensação de inadequação, chegando até esse ponto grave que seria a perda da vida. Porque o indivíduo, ele assumiu esse conteúdo e ele assumindo, ele pode tanto reproduzir de forma agressiva, então se envolve com tudo isso que você mencionou pra gente, né? As questões da fofoca, da intriga, da raiva, da inveja, como ele também pode apenas reprimir e não tendo no seu repertório comportamental habilidades cognitivas para lidar com tudo isso, ele acaba muitas das vezes adoecendo. E ele adoece com essa representação sintomática no corpo, gerando transtornos de ansiedade, transtornos compulsivos, transtornos depressivos. Então, é um ponto a ser observado. Esse movimento entre eros e tânatos, que é próprio de cada um do ser humano, tem que ser visto, tem que ser falado, tem que ser entendido, né? E é esse debate que nos permite levar essa mensagem do autocuidado, para se entender e saber que esse é o meu limite, aquele é o seu, até eu não posso chegar, justamente para não estruturar e colapsar esses 3 aspectos da fantasia. Interessante. Bom, o assunto é vasto, a gente até precisa marcar outro programa, né, para falarmos desse assunto que é tão importante. E como foi dito aqui, é um assunto que, se não tratarmos, pode levar à morte, pode levar ao suicídio. É sério. Então, vamos conversar mais vezes aqui na Rede Alesp sobre esse assunto para tentarmos ajudar de alguma maneira, levando informação para quem está em casa. Agradeço, então, quem já conversou aqui com a gente, o doutor Guilherme Amaral, advogado e cientista social. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na Alesp novamente. Nós que somos professores e que temos preocupação com a sociedade que a gente está vivendo, a gente valoriza muito esse espaço de debates que vocês abrem aqui, e especialmente na companhia de tão brilhantes colegas aí como o Pedro Paulo e a Lucimar. Obrigada. Também agradeço o Pedro Paulo, que é psicanalista. Obrigada. Eu sou muito grato pela oportunidade de poder estar com os nossos colegas de trabalho. É uma honra. Eu quero agradecer essa oportunidade mencionando uma frase do Jung, o psicólogo analítico, onde ele disse que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a sua própria escuridão. Muito obrigado. Uau, profundo, hein? Também agradeço a Lucimara Reis, psicóloga, trouxe aí pra gente tantas informações importantes. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, né, e que nós possamos aí nos reencontrar outras vezes para poder trabalhar um pouco mais em profundidade esse assunto tão complexo. Verdade, obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.